cor? Não, também. Pode abrir, abre. A Alice quer ler, então pode ler. Até agora. Timóteo 4,12 só. 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Beleza, vamos. Quem pode ler junto? Vamos ler junto? Vamos ver quem a gente faz na classinha. Reforçar o versículo do mês, o versículo do tema. Por quê? Porque a gente reforça e a gente aprende a gravar aonde está escrito. Esse é o versículo 412. E aquilo vai ficar, é verdade, é o versículo 412. Vai ficando no nosso coração. E como é o nosso tema que a gente vai falar todos os dias, é importante que a gente saia daqui com esse versículo, talvez não decorado, mas sabendo onde está escrito, sabendo do que ele fala. Então, quem tem, acho que a tradução da linguagem de hoje, o NVI, acho que está para ler junto. Vamos lá, vou contar até 3. Quem tiver com a Bíblia aberta, 1 Timóteo 4,12. 1, 2, 3. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja o exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais um momento que temos aqui, Pai, com a oportunidade de aprender mais de Ti, da Tua Palavra, abrir os nossos corações para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós hoje, Pai, para cada um que está aqui. Eu sei que o Senhor tem algo especial a falar com cada um de forma individual, de forma especial, que nossos corações, nossos ouvidos possam estar abertos, Pai, para ouvir a Tua voz. Esse é o nosso desejo, ouvir a Tua voz, entender, compreender, Pai, e aceitar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está falando sobre ser exemplo, né? E para ser exemplo, a gente precisa ter uma maturidade para poder ser exemplo. A Tia Elis falou bastante disso ontem. E a gente vai falar da primeira coisa que está aí no versículo hoje: maturidade no procedimento. Ser exemplo no procedimento ou no proceder, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Maturidade no proceder, né? Não pode só eu parecer ser um cristão. A gente falou muitas coisas que foram faladas ontem. Eu vou acabar sendo um pouquinho repetitiva hoje, porque os temas todos estão conectados, né? Então eu não posso só parecer ser um cristão. Levo a Bíblia para lá e para cá, vou no culto, sei os louvores, estou perto de Deus, mas não estou em Deus. Isso não é maturidade, né? Então a gente precisa entender o que é realmente ser um cristão, ter atingido essa maturidade. É ser uma pessoa que é a mesma pessoa em todos os lugares. Seja a sua casa, seja sozinho, quando ninguém mais está, seja na igreja, seja em todos os lugares. E não só em todos os lugares, mas diante de diversos tipos de circunstâncias, de diversos tipos de situações. A gente vai ver um pouquinho disso hoje. Diante de pressões, desafios e outras coisas mais. E aí, deixa eu só ver como eu vou trocar aqui. A gente vive hoje uma geração de filtros, né? Toda foto que a gente vai postar, a gente vê se tem um filtro para dar uma melhorada, né? Dar uma melhoradinha, que ninguém quer ficar feio, né? Na hora de postar uma foto. Só que esses filtros não estão só nas redes sociais, né? Esses filtros estão na maneira como a gente vive, como eu falei, nos ambientes, nos lugares. Então a gente acaba às vezes usando filtros na nossa vida, no nosso dia a dia, para parecer mais feliz do que eu realmente estou me sentindo, para parecer mais forte do que realmente eu sei que eu sou, para parecer mais perfeito ou para parecer perfeito, né? Não quero que ninguém veja os meus defeitos, ninguém veja o que eu, né, sou realmente, para parecer mais jovem. Vocês não têm esse problema, mas eu tenho. Pega um filtrinho, tira as ruguinhas, fica mais jovem. Então, o problema da gente viver de edição é que quanto mais filtro a gente vai usando, mais filtro a gente vai colocando, isso não é sobre filtro de rede social, né? Mais difícil fica pra gente mesmo saber quem a gente é. Então a gente mesmo acaba se perdendo no personagem. Então quem tá vendo não sabe quem você é de verdade, e você mesmo acaba se perdendo nisso também. Você mesmo acaba não lembrando mais quem você é. E aí a pergunta hoje é: a pergunta não é quem você parece ser, mas a pergunta é quem você realmente é. E quem você realmente é quando ninguém está olhando. E aí eu peguei um gancho de algo que eu falei uma vez lá na minha casa, não faz muito tempo, né? Sobre Gálatas 1:10, onde Paulo fala: agora, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, muitas vezes essa prisão que a gente vive de usar esses filtros, usar essas máscaras, né?
A gente falou muito disso ano passado também, quando a gente falou de identidade. Está muito relacionado a querer ou precisar ou sentir a necessidade de agradar alguém, de agradar os outros. E às vezes esses outros não necessariamente é um amigo, às vezes pode ser os seus pais, às vezes pode ser os seus irmãos, pode ser um familiar, pode ser até mesmo na igreja, né? Uma prisão que a gente vive, uma necessidade de precisar sempre agradar os outros, né? E quando a gente vive um personagem, a gente vai usando e vai trocando esses figurinos, vamos pensar assim, né? Quem é ator, quem precisa interpretar um personagem, precisa entrar naquele figurino, se caracterizar. E é isso que às vezes a gente acaba fazendo. Então eu vou viver essa cena aqui agora. Então eu vou usar esse figurino, esse traje, essa maquiagem, essa máscara. Agora eu vou pra igreja, eu vou viver outro figurino agora. Então eu tenho que trocar a roupa que eu ponho, tenho que trocar o que eu tô levando na minha bolsa, tenho que trocar o que eu... né? E a gente vai vivendo assim, trocando de personagem. Porém, isso é uma prisão que a gente vive. É uma prisão pra gente mesmo. Né? Enquanto a gente está vivendo nesse looping de tentar agradar as pessoas, e às vezes a gente acaba se perdendo e vive aprisionado. Então fica cada vez mais difícil saber quem a gente realmente é. E aí a gente vai falar um pouquinho de Daniel. Daniel foi um jovem, acho que a grande maioria conhece a história de Daniel, principalmente a parte da cova, né? Que é a parte mais famosa da história. E também um pouquinho antes, quando ele rejeita os manjares, a gente vai falar um pouquinho de tudo, mas a ideia não é aprofundar realmente no detalhe da história, mas vocês vão entender. Daniel foi um jovem que foi levado cativo da sua terra para a Babilônia por volta de 15 anos de idade, entre 15 e 18, a Bíblia não fala exatamente, mas pelo que a gente vê, né, do contexto que ele coloca ali, ele foi muito jovem, né? Então quem tem 15 anos? 14, 16, por aí. Aí, na idade deles, imagina que você foi arrancado da sua terra natal e foi levado para um país completamente diferente, com outra cultura, longe, né? Tinha tudo ali para você realmente se perder, porque ele foi levado junto com outros jovens, com um grupo de jovens, para ser cativo num outro país, porque era assim que funcionava. O reino dominava o outro, conquistava o outro. Eu vou levar esses jovens aqui, são jovenzinhos, são fortes, eu posso fazer o que eu quiser com eles, posso moldar eles, posso ensinar a minha cultura, posso ensinar eles a se comportarem como eu quero. E foi isso que aconteceu com Daniel. Então Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e a Babilônia não era apenas um reino, uma cidade comum, ela era um grande sistema, né? E era um sistema de reprogramação. Então a intenção da Babilônia não era só escravizar aqueles jovens, vou trazer eles aqui para trabalhar para mim e fazer um trabalho em braçal. Não, era transformar completamente a identidade daquelas pessoas, para que eles se esquecessem de onde eles tinham vindo e se transformassem em outras pessoas da Babilônia. Então eles queriam mudar o idioma, Daniel falava, o nome dele, quem sabe qual era o nome que ele recebeu? Beltesazar. Alguém já colocou isso no papelito alguma vez que eu leio. Beltesazar. Queriam mudar a cultura, as crenças dele, no que ele acreditava, como ele se comportava, a sua alimentação, né, que é a primeira parte ali da história. Então eles queriam mudar completamente a sua identidade. Porém, Daniel, ele já veio, mesmo sendo muito jovem, ele já veio com uma identidade muito bem definida, muito bem firmada nos seus valores e naquilo que ele foi ensinado e no Deus que ele cria. Então ele já veio assim. Ele podia ter vindo e pensado assim, bom, eu não tenho opção, eu vim trazido, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que me enquadrar, eu vou ter que... Nossa, o pessoal foi embora, foi escrever, mas tá tudo bem. Eu vou ter que me... Não precisa, tá de boa. Eu vou ter que me enquadrar, eu vou ter que me camuflar aqui, eu vou ter que fazer o que eles querem que eu faça, mas Deus sabe que no meu coração eu amo a Deus, que eu sou lá do povo hebreu e tal. Ele podia falar isso, porém ele não fez isso. Ele era um Daniel só. Ele não era o Daniel que veio antes, o Daniel que se adaptava quando estava na frente do rei, o Daniel que se adaptava quando estava com seus amigos. Em casa eu sou outro, em casa eu oro, mas na frente do rei eu falo que não, e vai se camuflando, como eu falei, de vestir diversos figurinos. Daniel não era essa pessoa. Ele veio com uma identidade muito bem construída, e ele decidiu antes que a sua identidade não seria construída pela aprovação da Babilônia. Então, a gente quando pensa na Babilônia, né, naquele contexto era um reino, era um sistema. E hoje, né, a gente tem uma Babilônia diante de nós. O mundo pode ser comparado à Babilônia. Então, a Babilônia continua
tentando fazer isso com a gente, distorcer a nossa identidade, não através de um rei, uma figura de um rei, um tirano, que vai lá, traz um monte de escravo e fala, agora você não é Daniel, você vai ter Cesar, você vai comer isso, você vai comer aquilo, você vai falar assim, não é assim, de forma tão escrachada, porém, todo o sistema do mundo, e aí ele falou isso ontem, né, sobre músicas e filmes e coisas que são como se fosse toda uma construção para que a gente ceda a nossa identidade para esse tipo de distorção. Então, redes sociais, os influenciadores que ela falou tanto ontem, as séries, as músicas, as ideologias, quantas ideologias, né, existem, linhas de pensamento e filosofias para que a gente possa acreditar, né, e não é algo tão escrachado que é como se fosse assim, não gente, é claro que eu não vou acreditar nisso, é claro que eu não vou fazer isso, é uma coisa tão sutil que você cede muitas vezes sem nem perceber se a sua identidade não estiver muito bem firmada. E aí a pergunta não é a pergunta, é o versículo de Romanos 12:2 que todo mundo conhece, mas o que é mais curioso aqui é que Daniel viveu Romanos 12:2 antes de Paulo escrever Romanos 12:2. Muitos e muitos anos antes. Parece que Daniel era um profeta, né? Talvez ele tenha com a sua própria vida profetizado isso que Paulo ia dizer tantos anos depois. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então Daniel foi para uma nova cultura, foi para um novo lugar, e ele não se amoldou a esses padrões, porque a decisão dele já estava tomada antes. Então, quem pode ler Daniel 1:8 para mim? Daniel 1:8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir aos penais que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel resolveu, e outras versões diz Daniel decidiu. Está no capítulo 1, isso. No primeiro capítulo da história de Daniel, fala, Daniel decidiu que ele não ia ficar impuro com as comidas do rei. Daniel decidiu. Ele tomou uma decisão antes de toda a história começar a acontecer. Essa decisão foi tomada antes de qualquer coisa. Então, antes dele passar por alguma prova, antes dele passar por alguma tentação, por uma perseguição, muito antes da cova, ele tomou essa decisão de que ele não iria se corromper. E aonde eu quero chegar com isso? Essa decisão precisa acontecer antes da pressão. A gente não pode deixar para tomar as decisões no meio do fogaréu, no meio da confusão, porque vai ser muito mais fácil a gente se ceder, a gente se corromper, a gente se perder, porque no meio da situação você já está lá e é muito mais complicado. Então, a gente decide a pureza antes de começar a namorar, não é depois que começou agora eu decidi, é antes, porque a sua identidade já estava firmada. A honestidade está decidida antes de passar pela prova. Então, se eu tenho uma oportunidade, com certeza todos lembram do exemplo da capinha do celular, né? Quem estava na minha casa. A menina que pegou a capinha do celular no trabalho, ela vendia a capinha numa loja que não era dela. Se eu pegar umas 2 ou 3, ninguém vai perceber, né? Tem tantas, não vai fazer falta. A identidade tem que ser decidida antes, não quando a oportunidade está lá na tua frente e é muito mais fácil você tá perdido e vai fazer o que der na telha na hora. Deixa pra ver na hora, vamos vendo. Vamos tá vendo aí, vamos decidir, vamos vendo. A gente vai avisando. A gente vai avisando, vamos vendo. Não é vamos vendo. Se Daniel deixasse pra vamos vendo, todas as provas pelas quais ele passou no livro de Daniel, e depois eu sugiro que vocês leiam, porque eu sempre gosto de falar que a Bíblia podia dar diversas séries, tipo Game of Thrones, com 10 temporadas, né? Da história de Daniel, de José, de Davi, de Abraão. Podia dar 20 temporadas de histórias estilo Game of Thrones, porque é muita coisa, é muito detalhe, é muita coisa que essas pessoas passaram. Então, se Daniel deixasse para tomar essas decisões no meio da situação, talvez ele tivesse se corrompido. Talvez ele tivesse se perdido. Porém, ele já veio da sua terra com a sua identidade forjada. Ele já veio da sua terra decidido, né, com seus valores decididos. Então, eu não posso deixar para decidir se eu sou íntegro ou não no meio da situação que eu estou sendo pressionado para contar uma mentira, sendo pressionado para fazer algo. Não, é antes. Então, Daniel viveu Romanos 12 muito antes. Daniel não negociou, né? Ele não negociou com a situação ali.
esse versículo de Daniel 8, né, para quem não conhece, não sabe a história, ele foi levado e a primeira prova a qual ele foi colocado foram as comidas do palácio. Então o rei tinha as comidas que eram da cultura da Babilônia e os judeus tinham a sua própria alimentação. E a primeira tentação a qual ele foi colocado foi essa da alimentação. Por quê? Porque o rei queria que aqueles jovens se alimentassem das comidas deles, para que eles ficassem mais fortes, mais preparados. Eles tinham todo um conceito, né, que aquela alimentação ia fazer aqueles jovens ficarem mais preparados. E não que isso fosse algo errado, mas não estava de acordo com a cultura dele. Então a primeira tentação a qual ele foi colocado foi essa. E o que ele falou, o que falei em Daniel 8, Daniel decidiu que não ia se contaminar. Então a primeira coisa que ele... Foi a primeira, pensa, o cara chegou lá, aí o rei, olha, vocês agora vão comer essa comida aqui. Daniel falou, eu não vou. Porque essa não é a comida que eu como na minha cultura. Essa não é a comida que eu estou autorizado a comer. E ele não cedeu. Ele não negociou com aquela situação. Eu vou comer porque eu estou sendo obrigado, né? Eu não vou contrariar aqui o rei, Ele não fez isso porque ele já tinha decidido antes. Então, quem decide os seus valores na pressão, normalmente também abandona os seus valores na pressão. Quem pode ler para mim Salmo 119, 11? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse versículo, o que ele diz? Se eu estou com a palavra de Deus guardada, o que é guardada? É saber os versículos de cor, né, que eu aprendi lá na classinha há 20 anos atrás, é saber... Não, é eu entender o que aquela palavra quer dizer para a minha vida. O que está o versículo, o que está o texto, o que é a mensagem de domingo, o que fala para a minha vida, o que Deus quer para mim. Eu guardei no meu coração, Deus quer, né? Vamos contextualizar com Daniel. O que Daniel tinha guardado no seu coração? Eu não vou me corromper. A minha identidade é essa. Eu não vou me corromper. Não importa qual seja a prova que vem. Ele não estava preocupado. Ele tinha os seus princípios firmados. Então, quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, a gente tem uma arma, a gente está preparado para sobreviver mediante a esses desafios, sobreviver mediante a essas pressões. Então, isso é ser maduro no procedimento. Daniel, com a sua vida, teve ali um proceder que trouxe essa maturidade. Talvez ele tenha influenciado os outros, talvez os outros que estivessem na dúvida, né, com medo, poderiam estar com medo, porque qual seria a consequência para quem não cumprisse aquele decreto? Não sei, talvez a morte, talvez. Daniel talvez tenha sido um influencer ali, falou, não, eu não vou comer, então eu também não vou, né, vamos junto, vamos nessa, vamos dar a mão aqui, se morrer vai morrer todo mundo junto. Então lembra quando a gente falou ontem de ser ou você é influenciado ou você influencia? Foi o que aconteceu ali. Daniel tomou aquela decisão. Talvez, eu tenho certeza que ele deve ter influenciado aos outros. E aí, muito interessante aqui é o seguinte, né? Quando a gente vê a história de Daniel na Cova dos Leões, a gente vê muitas vezes a imagem de um Daniel mais jovem, né? Talvez um homem ali de uns 30 anos, não sei. Sabem quantos anos Daniel tinha quando ele foi jogado na cova? Uns 50? 80 anos. Por quê? Daniel não era alguém que parecia ser santo, alguém que parecia ser íntegro, alguém que quis lacrar, quis fazer ali, eu vou lacrar aqui, eu vou falar não pro rei e depois ele... A história, o livro de Daniel percorre a vida dele inteira. E ele decidiu essa integridade lá no capítulo 1 e ele sustentou aquilo até o final da sua vida. Por quê? Porque aquilo era verdadeiro. Porque aquilo não era uma coisa de momento, uma lacração, eu não vou comer, quero ver o que você vai fazer aí, rei. Né? Uma coisa que lacrou ali e depois, né? Não, ele sustentou aquilo. Então, foi passando os anos e na verdade o que aconteceu com Daniel foi que ele recebeu diversos lugares de posições de destaque, ele foi né, braço direito ali realmente na Babilônia. Por quê? Porque ele não teve... Isso lá no começo, quando ele decidiu não comer as comidas e tudo mais, e comeu... Fez tanto que até hoje tem gente que faz, né, a dieta de Daniel, não sei o que lá. Que Não comer falar de água. Eu tô fora, tá? Mas assim... Então assim, Deus honrou, né, ele, e ele se tornou mais forte que os outros, que comeram mais preparado, mais saudável
do que aqueles que decidiram comer a comida do rei. Então, depois disso para frente, Daniel ele recebeu posições de destaque. Ele foi realmente um jovem que se destacou e aquilo foi indo e os anos foram passando. Ele acompanhou todo o reinado de Nabucodonosor e a sua queda, e depois veio um outro rei, né? Em Daniel 5 fala isso, que houve uma troca de impérios, e a Babilônia foi conquistada por um outro império, e aí finalmente a gente chega no episódio da cova. E aí era um rei chamado Dario, e esse rei, né, tinha ali os seus mais próximos, Que ele tinha inveja de Davi. seus ajudantes. E aí aqueles homens que estavam ao lado do rei viam que Daniel se destacava, viam que ele tinha, né, uma posição de destaque, que ele sempre ia bem, tudo que ele fazia obtinha sucesso e tudo mais, e que eles falaram, cara, a gente tem que derrubar esse cara, né? Como o Caio disse, eles tinham inveja, a gente tem que derrubar esse cara, porque não é possível. Calma, Caio. E aí o que eles decidiram, né? Eles falaram assim, vamos dar um jeito de pegar esse cara no pulo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa de errada que ele está fazendo e a gente vai pegar, né? A gente vai descobrir, porque o que a gente quiser a gente descobre. Então a gente vai dar um jeito. E aí eles começaram a investigar a vida de Daniel, em todas as áreas. Começaram a investigar, e eles tinham recursos para isso. E o que eles encontraram? Eles não encontraram nada de errado. Nada que pudesse denunciar a sua vida, que pudesse ser uma mentira, sabe? Do tipo assim, ele tá pagando um sapo aqui, tá se destacando, tá indo bem, mas a gente vai mostrar pro rei que por trás ele não é nada disso. Ou seja, que ele não tem essa índole toda aí que ele tá falando, que tem alguma coisinha que ele tá fazendo que vai denunciar ele. E eles não encontraram nada. Por quê? Porque Daniel não usava máscara, Daniel não usava filtro, Daniel era Daniel na frente do rei, na sua casa, com seus familiares, com seus amigos, e ele era ele. E ele era ele. Só que, gente, né? Cuidado pra gente não distorcer ele. Eu sou eu. Ele era ele em Deus. Ele era ele nos valores que ele aprendeu lá da sua casa. Ele era ele nos seus valores baseados nos princípios de Deus. Não é eu sou eu, nunca vou mudar, eu sou assim. Deus me fez assim. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que o proceder dele era íntegro. Que o proceder dele era impecável. Que ele não tinha nada em que ele pudesse ser acusado. E aí o que os ajudantes do rei deram aquela brilhante ideia e falaram assim, olha, a gente teve uma brilhante ideia, o Senhor é o rei, salve o rei, o Senhor é o maior, não é? O Senhor não é o maior? Aí ele falou, eu sou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um decreto que por 30 dias ninguém pode orar, né, fazer pedidos, intercessões para ninguém que não seja o Senhor, o rei Dario, que é o grande maioral. E ele, obviamente, concordou, não, é isso, estou de acordo, pode colocar o decreto para jogo. E eles colocaram. E o que Daniel fez? Orou. Aí aqui eu já passei, né? O que Daniel fez, né? E o castigo para quem desobedecer isso vai ser jogado na cova dos leões. Gente, sério, pensa. É muito grave, né? Acho que é melhor morrer, sei lá, de outro jeito do que ser jogado numa cova com sei lá quantos leões e ficar lá com eles. E Daniel já tinha 80 anos quando isso aconteceu. E ele tinha passado por toda uma vida de integridade, por toda uma vida de exemplo, por toda uma vida de influência e de destaque, né? Sim, interpretações, tem várias coisas que a gente não vai entrar no mérito agora. Mas ele, quando chegou lá, ele sustentava a mesma identidade, porque aquilo era verdadeiro. Então, quando ele ouviu esse decreto, tá bom. E ele foi para sua casa, e ele por favor. E ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E ele simplesmente continuou fazendo isso. E a Bíblia fala, e é muito interessante, né? Eu peguei esse gancho, que ele orava com as janelas abertas. Ele não tinha nada a esconder, ele não estava preocupado se alguém ia ver. Então ele podia falar, eu vou orar para Deus, mas vou fechar a janela. Que aí Deus sabe que eu estou orando para ele, mas na frente do rei eu finjo que eu não estou orando. Ele deixou suas janelas abertas, né? E está escrito lá em Daniel 6,10, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele não mudou por causa da circunstância, ele não tomou uma decisão de novo no meio da pressão, além de outras todas que ele já tinha passado. A da cova talvez tenha sido o último episódio aqui da vida dele, com 80 anos, né? Então, Daniel vivia uma vida através de uma janela aberta. Ele não precisava fechar a cortina, fechar a janela, nem para ser santo, nem para pecar e vestir outra máscara. Ele não precisava fazer isso. Ele tinha sua identidade muito bem definida. Ele sabia quem ele era desde lá dos 15 anos, quando ele veio trazido cativo, até os seus 80, quando era velhinho, diante de todas as pressões que ele passou. Então, a crise, ela não revela caráter.
A crise não cria caráter, a crise revela o caráter. Então, não é que por causa da tentação, da alimentação, o caráter dele se forjou e ele ficou... Não, ele já era. O caráter dele já estava definido. Não foi criado por causa disso. Diante de outras situações que ele passou ali no reino, né? Então, ele já estava com a sua identidade muito bem firmada. Então, a gente muitas vezes se camufla mediante o ambiente, como eu falei no começo. Em cada lugar é um personagem diferente, mas Daniel era Daniel em Jerusalém, na Babilônia, diante do rei, na sua casa com as janelas abertas, no meio dos leões. Ele era o mesmo Daniel. Então, essa integridade é quando ninguém precisa adivinhar que versão da gente que vai aparecer. Que versão será que... Né? E nem a gente mesmo. Nem a gente mesmo, porque só pegando um gancho lá de Gálatas, quando a gente viu aquela parte, tem uma parte que Paulo fala que ele também não quer agradar a si mesmo. Então, muitas vezes a gente também nem vive essa pressão de agradar os outros, viver uma mentira para os outros, mas a si mesmo. Então, Paulo fala muito disso. E Daniel não precisava disso, ele estava livre disso. Então, a gente não precisa, nem a gente mesmo, ter que adivinhar que versão minha vai aparecer agora, né? Então, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui na escola, eu estou aqui na faculdade, estou aqui no trabalho, estou na minha família, na minha casa, com os meus pais. Qual é a versão que vai aparecer? Não, é a mesma versão. É a mesma versão, assim como é o mesmo Daniel, né? Então, se fizessem nem ia falar a palavra investigação, mas me fugiu a outra, que nem fizeram com o Daniel, né? Que foram tentar achar algo para ele ser acusado, para ele ser apontado dele na vida dele. Se fizessem isso na nossa vida, hoje, né? Se a gente pegasse o nosso celular, nosso computador, sei lá, né? E fizessem ali uma investigação para minha conta, com certeza, eu com certeza acharia alguma coisa repreensível na minha vida. Eu não tenho pretensão de ser Daniel, né? Eu acho que é um patamar, né, que é alto de atingir. E aqui o ponto não é trazer nenhuma culpa do tipo, nossa, cara, impossível, né? Se falassem pra mim comer essa comida, na hora eu ia comer. Se fosse a comida, então, comida boa, né? Daniel comia os legumes, eu quero isso aqui, quero carne, quero, né? Talvez na primeira eu já ia ceder. Não ia nem chegar na cova, né? Já ia ter cedido antes, o rei já ia estar feliz comigo. Não ia nem precisar procurar nada, porque eu já era amiguinha do rei. Né? Então, Daniel, a pretensão aqui não é dizer que, nossa, caraca, então eu preciso chegar nesse patamar de, né, é muito alto, então eu sou culpado, eu sou o pior, eu sou um lixo, eu não vou conseguir, se pegar meu celular hoje tá cheio de meleca. Não é, vai estar meu, seu, né? A gente realmente vive uma busca, a gente vive um processo de busca, mas a gente precisa entender qual é o desejo de Deus para a nossa vida, qual é o desejo de Deus para o nosso proceder, para o nosso procedimento, para que a gente seja exemplo, para que a gente seja influência, né? Então eu não posso ser uma influência, mas uma falsa influência, que aqui na frente é uma coisa, mas se for investigar o meu background é outra, né? Que nem foi com o Daniel. Não é esse o desejo de Deus. Então, se a gente está vivendo esse tipo de vida hoje, a gente tem a oportunidade de clamar a Deus para que nos ajude a sair disso, para clamar a Deus que nos ajude a nos perdoar, nos dar um verdadeiro arrependimento e uma transformação. Quando a gente eles perguntou ontem, né, qual era o objetivo aqui, falaram diversas coisas e uma delas foi transformação. Eu quero ser transformado. Porque se eu não desejar ser transformado todos os dias, tem um problema, não, já tá bom, cheguei num nível aqui que acho que tá ok, né? Acho que mais que isso eu não consigo ficar mais santo que isso, tá bom já, né? Então a gente tem algum problema, porque a gente nunca vai chegar em nenhum patamar. O único que atingiu todos os patamares inatingíveis foi Jesus, porque era o único que não pecou, que foi o Filho de Deus que veio ao mundo e nunca pecou, né? Eu não estou dizendo que, até falava com a Elise ontem, eu falava, será que se abrisse mais alguns detalhes aqui da vida de Daniel, da vida de José, será que se colocássemos 2 ou 3 capítulos a mais na história, será que a gente não teria uma situação em que eles teriam vacilado? Provavelmente, porque esses homens não foram perfeitos. Eles foram exemplos que Deus fez questão que estivessem na palavra dele para que a gente possa seguir, para que a gente possa imitar, para que a gente possa se influenciar. Se espelhar, né? E falar, caramba, que legal, o cara era um jovem também. E, gente, na boa, as pressões pelas quais ele passou nem se compara pelas quais a gente passa, eu acho, tá? Então, assim, o cara chega assim, se você não comer isso aqui, você vai morrer. O cara fala, não vou comer. Não se compara com as pressões que eu passo. O cara fala, se você não orar para o rei Dario e orar para Deus, você vai ser atirado na cova com leões. Quem sustentaria isso, né? Então, assim, são exemplos realmente muito, muito altos, né? Talvez esses caras tivessem mais fé do que a gente tem, sei lá, mas que a gente possa orar para que Deus dê essa mesma fé pra gente.
E a fé vem de Deus, não vem da gente. A gente não pode produzir isso, a gente não pode produzir nada de bom, na verdade. Só o Espírito Santo pode produzir algo de bom na nossa vida. Então, se a gente deseja se espelhar nesses homens que se estão aqui na Bíblia, é porque Deus quis que estivessem, para que a gente se espelhasse neles. Né? Até chegar no exemplo máximo e único que é Jesus. Mas até chegar em Jesus, Deus propositalmente deixou essas histórias para que a gente... Histórias reais, não é série não, é verdade. Né? Por isso que eu acho que são muito mais interessantes que um Game of Thrones, que um Vikings, porque aquelas são histórias fictícias, essas são reais, são muito mais legais, né? Caramba, o cara tirado na copa, por que ninguém fez uma série de Daniel ainda, né? Com todos os recursos que tem hoje em dia de IA e tudo mais, eu queria ver a Daniel lá na copa, para ver como é que ia ser essa cena, né? Então todas essas tentações, essas pressões, essas situações que essas pessoas passaram, eu acho que a gente passa nem se compara, mas então que a gente possa usar isso como exemplo, para que a gente possa se fortalecer e crer que é possível sim eu ser um exemplo no meu procedimento, no meu proceder, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas palavras. Isso é proceder, é a minha vida ser um exemplo para o outro. E o que é proceder? Falar, o jeito de falar, as coisas que eu falo, as coisas que eu vejo, a forma como eu me comporto, né? Não que isso seja... a gente, né, não fala que o comportamento não é a régua, mas a transformação interna que vai gerar automaticamente um comportamento. Então, como eu falei no começo, Daniel já veio daquela forma. Então ele não precisava assim, agora eu vou decidir como eu vou me comportar. Não, ele já veio assim, já estava no chip, já estava na sua identidade. Então, pulei aqui, mas não, esse é o último mesmo. Então, Deus não está procurando pessoas perfeitas, jovens perfeitos, adolescentes perfeitos. Deus procura pessoas verdadeiras, pessoas que querem realmente ser transformados de verdade, que tem esse desejo no coração. Daniel não mudou a Babilônia porque ele tentou se igualar a ela, como diz em Romanos 12, vou me amoldar ao mundo para ficar mais parecido com o mundo, aí eu posso atingir as pessoas que estão lá. Daniel não fez isso. Ele impactou aquela época, aquela geração, aquele país, aquele lugar, porque ele teve coragem de ser quem ele era. Ele teve coragem de sustentar, de manter a sua identidade, mesmo mediante essa pressão. Então a pergunta de Deus hoje pra gente é: quais são os filtros que eu preciso abandonar? Quais são esses figurinos, essas roupagens aí de personagens que eu preciso jogar no lixo, deixar pra trás, jogar fora e ser quem eu sou, mas não ser quem eu sou pecando deliberadamente e vivendo a vida. Não, ser quem eu sou em Deus, porque se a gente não entendeu isso, então a gente dá 2, 3 passos para trás para entender quem eu sou em Deus. E por isso que esse tema desse retiro é uma continuação do retiro do ano passado, que a gente falou de identidade, a gente falou qual é a sua identidade, a gente falou 5, 6 mensagens sobre isso. Quem quiser, a gente até manda aí os PDFs, né, para vocês se lembrarem, mas qual é a minha identidade? Então eu sei qual é a minha identidade, o próximo passo é a maturidade. O próximo passo é eu ser um exemplo no proceder, no amor, na pureza, como a gente vai falar nos próximos dias, na fé, como está em 1 Timóteo 4,12. Então Paulo escreveu esse versículo para Timóteo. Você tem que ser um exemplo. Aproveite a sua juventude, aproveite a sua mocidade, aproveite a sua geração, aproveite essa oportunidade, Timóteo, continua firme. E a gente sabia que Timóteo tinha esse passado, porque fala em outro texto da sua mãe, da sua avó, que tinham ensinado para ele os valores de Deus. E ele manteve aquilo, e ele foi exemplo com aquilo que ele era. Então Deus quer que a gente seja exemplo com aquilo que a gente é. Não se amoldando aos padrões desse mundo, não se amoldando de acordo com as circunstâncias, não se amoldando de acordo com as situações de pressão, mas sustentando a nossa identidade, porque assim como Daniel foi honrado e ele impactou a sua geração, é isso que Deus deseja pra gente. A gente precisa obedecer esse chamado de Deus, esse chamado de Deus para que a gente seja exemplo, amém? Então, queria pedir para vocês ficarem de pé para a gente fazer essa oração. Para que... É normal, acho, né? A gente às vezes se sentir um pouco perdido, a gente fala perdido no personagem, eu acho que é normal acontecer isso. E hoje em dia, parece que são mais coisas, mais influências, mais coisas que deixam às vezes a nossa mente bagunçada, olha para um lado, olha para o outro, decide um caminho, decide outro. Mas Deus não deseja que a gente seja assim, Deus deseja que a gente tenha constância, que a gente tenha uma identidade bem firmada e sustente isso, com a ajuda dele. Com a nossa própria força, eu diria que seria impossível, né? Mas com a ajuda dele é possível, então a gente precisa abrir nosso coração para isso, né?
Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, eu te agradeço porque queremos entender, Pai, qual é a tua vontade para nós, para que nós possamos ter a nossa identidade bem firmada nos teus valores, na tua vontade, em quem tu és, em quem nós somos em ti, que isso possa ficar claro no nosso coração, que o Senhor possa revelar quem nós somos em ti, qual é o teu desejo para as nossas vidas, para aqueles que se sentem perdidos, confusos, não sabem para que lado ir, que o Senhor possa hoje, Pai, trazer essa revelação, para que isso possa fazer sentido no coração de cada um, qual é o teu desejo, para que lado devemos ir, que o Senhor deseja que nós sejamos exemplo na nossa geração, que sejamos influenciadores para o bem, para que vejam em nós a tua luz, para que assim como Daniel nós possamos, Pai, manter a nossa identidade mesmo diante de crises, de pressões, de situações adversas, na tua força e não na nossa, Pai. Por mais que pareça difícil, que pareça impossível, nós temos fé e confiança em ti, que o Senhor pode gerar isso em nós, pode nos ajudar, nós precisamos de ajuda. Aumenta a nossa fé, Pai, aumenta o nosso conhecimento, aumenta o nosso desejo de te buscar e te conhecer cada dia mais. Nós precisamos de ti, Senhor, em todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém.